do nosso bispo. Saúde a Igreja de Cristo com a paz do Senhor, amém. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Amados, queremos louvar ao Senhor por mais uma quinta-feira abençoada, maravilhosa, onde nós estamos aqui para adorar a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que tudo pode fazer nos céus, na terra e embaixo da terra. Eu quero fazer um convite para você, tá bom? Toda terça-feira, a partir das 19 horas e 30 minutos, toda terça-feira, a partir das 19 horas e 30 minutos, estamos tendo Buscando a Face de Deus. Buscando a Face de Deus. Toda terça-feira, às 19h30. É um trabalho de oração, onde nós chegaremos a esse local para nos prostrarmos diante da presença do Senhor e orar. Uma terça vai ser completamente voltada para a oração. Você vem, dobra teus joelhos, fala com Deus. A outra terça vai ser voltada para a adoração. O Ministério de Louvor estará aqui conosco. Nós estaremos buscando a face de Deus através do louvor, da adoração, da música, da ministração da palavra do Senhor. Vai ser muito bom. Nessa terça-feira agora que passou, foi aquele momento somente de oração e uma ministração da palavra de Deus de 30 minutos. Nessa terça-feira que vem agora, nós não temos hora para terminar, porque vai ser um Buscando a Face de Deus intenso. Aí o Ministério de Louvor vai estar conosco, uma terça sim, outra não. Então você convida os amigos, as pessoas, para estarem conosco nessa terça, buscando a face de Deus. Venha com esse propósito, com esse intuito de buscar a presença do Senhor, amém? Toda terça, às 19 horas e 30 minutos. Também estou dando gabinete bispal, gabinete pastoral, gabinete pastoral, toda terça-feira, tá bom? Se não vir ninguém, a gente se dobra aqui, dobra o joelho e vai buscar a face de Deus. Se vir alguém para participar do gabinete pastoral comigo, é só me chamar, a gente vai conversar. Você vai precisar de uma orientação na área da sua família, casamento, tá bom? Alguma área da vida, você pode ficar à vontade. Toda terça-feira, a partir das 19 horas e 30 minutos, eu estou aqui junto com vocês, adorando ao Pai, participando do Buscando a Face com Deus e também do aconselhamento pastoral. Abra sua Bíblia comigo. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3 da palavra do Senhor. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 39 e o versículo de número 40. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículos 39 e o versículo de número 40 da palavra do Senhor. Quem achou, diga aleluia. Como pode então o homem reclamar quando é punido por seus erros e pecados? Esquadrinhemos, pois, os nossos caminhos, provemo-los e retornemos rapidamente para o Senhor. Vamos ler em outra tradução. Porque se queixa o homem, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Amém? Meus amados, Lamentações de Jeremias é a lamentação do coração de um homem, um grande profeta, a qual Deus levantara de forma extraordinária e poderosa. É claro que o profeta Jeremias, ele fora levantado por Deus em uma época e um momento muito difícil. Era um momento de apostasia, o momento em que o reino sul estava comprometido com a desobediência. Além da desobediência, estava comprometido com deuses estranhos. O coração do povo estava completamente desviado de Deus. O povo não queria mais buscar a presença do Senhor.
O coração do rei da época de Jeremias também não estava em obediência. Os sacerdotes, os levitas, não estavam andando com coerência, obedecendo a Torá, obedecendo as sagradas escrituras. Em meio a esse caos, Deus resolve levantar Jeremias. E Deus resolve levantar Jeremias com uma mensagem que não era agradável, porque a mensagem que os rebeldes da época queriam ouvir era justamente mensagens de bênção, mensagens de vitória. O povo estava na rebeldia, na desobediência, mas queriam ouvir mensagens que acalentassem o coração, que massageassem o ego. Aí Deus levanta o profeta Jeremias com uma mensagem confrontadora. Deus levanta Jeremias tentando trazer o povo à obediência novamente à sua palavra. Mas foi difícil para o profeta Jeremias, porque na realidade o povo não queria obedecer. Não deram credibilidade à mensagem de Jeremias. Você vai ver no livro de Jeremias que ele foi açoitado, ele foi preso, deram pão e água para o profeta Jeremias na prisão. Por culpa da sua mensagem confrontadora, Jeremias pagou um alto preço com o povo de Judá. Por quê? Porque queriam ouvir o que queriam. Não queriam ouvir a verdadeira mensagem vinda da parte de Deus. Não queriam ouvir a mensagem confrontando os pecados. A mensagem que a nação de Judá queria ouvir era a mensagem de bênção, era a mensagem de vitória. Mas esse povo não estava preparado para receber mensagem de vitória. A mensagem deveria ser mensagem confrontadora. Deus usou o profeta Jeremias dizendo que levantaria os babilônicos e que os babilônicos entrariam dentro da cidade de Jerusalém e iria destruir. A mensagem de Jeremias se cumpriu. A Bíblia diz que Deus levantou os babilônicos. Os babilônicos entram dentro de Jerusalém, derrubam os muros de Jerusalém, destrói o templo, leva toda a riqueza de Judá, do templo, do tesouro, leva todo o ouro que havia no templo construído por Salomão, foi levado lá para dentro da Babilônia. Os nobres, os príncipes foram levados para a Babilônia, só ficaram os pobres lá dentro de Judá. Jeremias, ele não quis ir para Judá, ele não quis ir para a Babilônia, não, ele fica em Judá. Então Jeremias, ele vê de perto o sofrimento do seu povo. Então, como profeta, o seu coração está derramado diante da presença de Deus, porque ele sabe que o povo está sofrendo por culpa dos seus erros, ele sabe que o povo está sofrendo por culpa do pecado, ele sabe que o povo está sofrendo por culpa da desobediência. Mas Jeremias, ele sofreu e sofreu demais. Quando ele viu os muros de Jerusalém sendo destruídos, quando ele viu o templo sendo destruído, quando ele viu o seu povo sendo levado cativo e muitos sendo mortos, Jeremias começa a chorar. Mesmo ele sabendo da situação, Jeremias começa a derramar as suas lágrimas diante da presença de Deus, e ele começa a lamentar, ele começa a chorar, ele começa a clamar, ele começa a pedir para que Deus fizesse alguma coisa pela vida do seu povo. Ele começa a adoecer na sua alma, os seus ossos começam a sentir, ele começa a sentir dores nos ossos, porque ele não queria ver Deus castigando aquele povo. O desejo do coração de Jeremias era a restauração espiritual daquele povo, e quando ele vê a catástrofe, como profeta, ele começa a chorar. E de vez em quando Jeremias, ele era pego pensando na catástrofe. Aí no verso 19 e 20, a palavra diz assim, aí do capítulo 3 de Lamentações: recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Jeremias era pego pensando na destruição de Jerusalém. Quando ele pensava nessas catástrofes, Tiago, a sua alma se angustiava, ele se entristecia, a sua alma se abatia, quando ele começava a pensar nisso tudo. Mas ele pensou
No verso 21, ele resolve mudar o pensamento dele. Ele sabe que pensar na catástrofe traz aflição. Ele sabe que pensar na catástrofe traz dor. Ele sabe que vai se angustiar quando ele pensa na entrada dos babilônicos. Então ele vai mudar o seu pensamento. Ele agora vai pensar na misericórdia. Ele agora vai pensar na esperança. Ele agora vai pensar na grandeza de Deus. Ele sabe que mesmo o povo estando da forma que estava destruído, ele sabe que Deus é poderoso para trazer a restauração. O Deus que nós servimos é o Deus que restaura. Quantos creem nisso nessa noite? Levanta a mão para o céu, abra a boca, dê glória ao nome do Senhor, porque Ele é o Deus que restaura. Aí Jeremias diz a partir do versículo 21: contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Não quero mais pensar no negativo, quero pensar no positivo, naquilo que vai trazer esperança para a minha alma. Ele diz: a bondade do Senhor, ou a misericórdia do Senhor, é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, eu digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam, confiantes. Para com aqueles que o buscam, é muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro e salvação que vem do Senhor. Jeremias começou a trazer à sua memória aquilo que produzia nele esperança, e quando ele começou a pensar nas misericórdias, na bondade, no amor, no poder de Deus, ele começou a voltar a ter esperança que o Deus que permitiu os babilônicos destruírem a nação seria o mesmo Deus que daria a vitória à nação e traria o seu povo de volta a Jerusalém. Só que na época de Jeremias, meu evangelista Júnior, o povo estava colocando a culpa da catástrofe em Deus. É por isso do brado: do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Eles estavam colocando a culpa em Deus. Os muros foram destruídos porque Deus. O templo foi destruído porque Deus. Porque o Senhor permitiu os babilônicos entrarem aqui em Jerusalém. E começaram a reclamar de Deus, a murmurar de Deus, começaram a colocar culpa em Deus, quando na realidade eles eram os próprios culpados. Eles estavam pagando o preço pela desobediência, pelo pecado, pelo erro. A nação de Israel sabia da bênção descrita em Deuteronômio: se me obedecer, eu vou abençoar. Se me obedecer, eu vou abençoar. Se me obedecer, eu vou abençoar. Deus falou para a nação de Israel: vocês querem serem abençoados? Me obedeçam, obedeçam a minha palavra e a minha bênção vai estar sobre a vida de vocês. Porém, se me desobedecerem, eu trarei maldição sobre a vida de vocês. Eles sabiam disso, mas agora eles estavam culpando Deus. Do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados? Nós temos manias de colocar culpa em Deus. E quando a gente não coloca a culpa em Deus, coloca a culpa no diabo. Quando não coloca a culpa no diabo, coloca a culpa na nossa natureza pecaminosa. Quando não coloca a culpa na natureza pecaminosa, coloca a culpa nos líderes da igreja. Quando não coloca a culpa nos líderes da igreja, coloca a culpa na esposa, no marido, no filho, no amigo, no patrão, no vizinho, da direita, da esquerda. A gente está sempre culpando alguém pelos nossos fracassos e pecados. A nação começou a querer culpar Deus.
quando na realidade deveriam olhar para si mesmo e dizer: a culpa é nossa. A gente precisa se arrepender, a gente precisa pedir perdão, a gente precisa voltar o coração para Deus, a gente precisa se converter novamente, a gente precisa chorar. Não, começaram a colocar a culpa em Deus. Aí Deus está usando Jeremias e dizendo: do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Quer reclamar? Reclame dos pecados que você comete. Faça uma autoanálise de você mesmo. Analise a sua vida. Veja de que forma você está se conduzindo e andando na presença de Deus. Avalie se as coisas que estão ocorrendo, acontecendo na sua vida, está vindo da parte de Deus por culpa da sua desobediência. Se queixe dos seus erros, avalie os seus erros. Do que se queixa um homem, a não ser dos seus próprios pecados. O homem é punido por culpa dos seus próprios pecados, por culpa da semente, por culpa da sua semeadura, do que ele vai semeando no caminho, do que ele vai semeando no caminho. A vida vai dar de volta para você aquilo que você semeia, e não adianta a gente querer fugir dessa realidade. A vida vai trazer de volta para você aquilo que você vai semeando. Mais tarde, cedo ou tarde, aquilo que você semeia voltará para a tua vida novamente. Não adianta. Possa ser que você esteja semeando hoje pecado, e vai tudo bem na sua vida, nada está dando errado. Você está pecando, e as coisas estão normais, e você acha que Deus está fazendo assim para você, legal, aprovando os seus atos, aprovando os seus erros, aprovando os seus pecados. Fica tranquilo, porque lá na frente você vai ver o que é bom para a tua tosse. Vai achando que Deus está aprovando, vai achando que Deus está passando a mão na tua cabecinha dos pecados que você está cometendo em oculto. Vai pensando nisso, porque lá na frente você vai colher tudo aquilo que você plantou, meu filho. Você pega uma semente, planta hoje a semente, pezinho de manga, a sementezinha, coloca lá. Ela vai amanhã, no outro dia, vai dar manga para você, sim ou não? Sim ou não? Não vai dar, vai demorar, não é? Mas você vai colher. Não plantou? Você não plantou, meu filho? Você vai colher. A mesma coisa é na vida espiritual. Está pensando que é rapidinho, é? A gente vai caminhando, vai pecando, falhando contra Deus. Está pensando que é no outro dia que a gente vai colher? Não, meu filho, não. Cedo ou mais tarde o pai vai te chamar para uma conversa e vai dizer: filho, vem cá, vamos conversar aqui, eu e você, né? Vamos conversar aqui, eu e você. Mas Deus não leva, Bispo Gleito, o tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, é verdade. O pecado que você cometeu quando você não era cristão, Deus não leva, Deus já te perdoou. Agora o pecado que você vem cometendo dentro da casa de Deus, esse aí, Ele leva em conta, e leva mesmo. Esse Ele leva em conta e leva mesmo. Então, do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Mas o verso 20, o verso 40, é lindo esse texto. Esquadrinhemos, pois, os nossos caminhos, provemo-los e retornemos rapidamente para o Senhor. Diga comigo: voltando ao caminho. Diga: voltando ao caminho. Diga mais forte: voltando ao caminho. De que forma voltaremos ao caminho? Voltando ao caminho. De que forma voltaremos ao caminho? No verso 40 está dizendo: analise-se, olhe para dentro de você, mergulhe, avalie seus caminhos.
Veja em que caminho você está andando, em que caminho você está caminhando, e volte, retorne ao caminho. Nós somos inteligentíssimos para avaliar o caminho dos outros, meu evangelista. A gente é inteligente demais para avaliar o caminho dos outros. Nós temos uma facilidade enorme de olhar para alguém e dizer: tu está andando em desobediência, tu está andando errado, tu está andando no pecado. Temos uma facilidade enorme de avaliar o caminho dos outros, mas temos uma dificuldade enorme de avaliar os nossos próprios caminhos. Se eu der um papel para você e mandar você escrever todos os defeitos da sua esposa, você vai pedir outra folha. Você vai dizer: bispo, tá pouco, me dê outra folha aí para eu escrever os defeitos. Agora, se eu pedir para você escreva seus defeitos, você não passa de 10 linhas. Vai ser uma luta para você encontrar defeito em você mesmo. Você vai mergulhar em você, dizendo: eu acho que eu não tenho defeito não. É notório, isso é normal em nós. A gente tem dificuldade de avaliar a gente mesmo, avaliar os nossos caminhos. Temos facilidade de avaliar o caminho dos outros. A gente tem uma visão aberta muito grande para o pecado dos outros, mas para os nossos pecados a visão da gente é fechada. Para os nossos erros a visão da gente é fechada. E nesse livro está dizendo: avalie o seu caminho. Avalie o seu caminho. Olhe o seu caminho. Deixe de olhar o caminho dos outros. Avalie o seu caminho. É por isso que Jesus disse: antes de você tirar o arqueiro do olho do teu irmão, tira a trave da sua. Porque tirar o arqueiro do olho do irmão, a gente vai lá e a gente vê de longe. Eita, o irmão está com um arqueiro no olho, deixa eu tirar, meu querido, o arqueirinho do olho. Mas às vezes a gente está com a trave nos nossos olhos e a gente não vê, Tiago. A trave dos nossos olhos. Avaliar o caminho é um trabalho muito grande. Eu avaliar a mim mesmo como cristão, eu avaliar a mim mesmo como servo de Deus, eu avaliar a minha adoração, não a adoração dos outros, eu avaliar a minha vida de oração, não a vida de oração dos outros, eu avaliar a minha leitura bíblica, não a leitura bíblica dos outros. Eu preciso avaliar os meus caminhos, porque nós somos criadores de atalhos. Nós criamos atalhos, e nesses atalhos que a gente vai criando, a gente vai se afastando de Deus e do centro da sua vontade. A gente vai abrindo caminhos, e a gente vai trilhando o caminho que a gente mesmo criou, e a gente vai se desviando da presença de Deus, se afastando da presença do Senhor, porque somos criadores de atalhos. Deus não te chamou para andar em atalhos, Deus te chamou para andar no caminho. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Não ande nos seus próprios caminhos. De que forma voltaremos ao caminho? Primeiro, tendo consciência da nossa semente. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Primeira coisa que eu devo fazer: analisar a minha semente. Para eu voltar ao caminho, eu tenho que começar a me avaliar. Parar um pouco e avaliar. Parar um pouco
e avaliar a minha semente, o que eu plantei durante esses dias, o que eu plantei durante esse tempo todo da nossa vida. Segundo, para eu voltar ao caminho, para nós voltarmos ao caminho, nós precisamos avaliar o nosso caminho. E se não tivermos a probabilidade de avaliar, pedir para que Deus avalie por nós. Salmos 139, versículo 1º, 2º e 3º. Olha o que o salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Olha o que ele diz no verso 3: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Conhece todos os meus caminhos. Ele sabe como eu sou no caminho da igreja. Ele sabe como eu sou no caminho do trabalho. Ele sabe como eu sou no caminho da escola. Ele sabe como eu sou no caminho da faculdade. Ele sabe como eu sou nesses caminhos. Porque tem pessoas que para cada caminho ele tem um comportamento. Tem pessoas que para caminhos, no trabalho, ele é um jeito de ser. Na faculdade é outra forma. Na igreja é outra forma. Então para cada caminho da vida dele, ele tem um comportamento. E nós não podemos ter vários comportamentos. Não. O comportamento que eu tenho aqui é o comportamento que eu devo ter em casa. O comportamento que eu tenho aqui é o comportamento que eu devo ter na rua. O comportamento que eu tenho na casa de Deus é o comportamento que eu devo ter em qualquer lugar que eu estiver. Mas tem pessoas dupla face. Ele é uma coisa aqui, é outra coisa como marido, é outra coisa como pai, é outra coisa como funcionário, é outra coisa completamente diferente. E nós não podemos ser dessa forma. Não podemos ter dupla face. Não pode jorrar água doce e água amarga da mesma fonte. Não. A gente tem que ser crente. A gente tem que ser crente. E crente de verdade. Terceiro, para nós finalizarmos, devemos levantar do lugar onde caímos. Devemos levantar do lugar onde caímos. Porque você auto se avalia, você auto observa a sua vida, observou, avaliou, volta lá, levanta, se ergue, se ergue, se ergue. O pecado não pode ter o mesmo gosto que tinha para mim quando eu não era crente. Quando eu não era crente, o pecado era gostoso. Eu gostava de praticar o pecado e de pecar. Mas agora que eu sou crente, o pecado tem que ser amargo para a minha alma. Se o mesmo pecado que eu cometia lá fora ainda é doce ao meu paladar, é sinal de que eu não me converti. É sinal de que eu não me converti, que eu apenas sou um frequentador de igreja. Porque o pecado tem que ser amargo. O pecado não pode ser gostoso. Esse negócio do crente dizer o pecado é bom é bom quando eu não era crente, rapaz. Agora como crente o pecado não é bom coisa nenhuma. Como é que o pecado é bom se o meu pecado matou Jesus? Que pecado é bom? Não existe pecado bom, meu filho. Muda esse linguajar seu. O pecado é bom demais. Que é bom coisa nenhuma? Bom é ter a presença de Deus na vida. Bom é ter poder de Deus na vida. Bom é ter graça, é ter glória, é ter unção de Deus na vida. Vamos mudar esse linguajar de dizer que o pecado é bom demais. Eu já ouvi o meu evangelista. Vários cristãos proferindo isso. Não, o pecado é bom demais, Bispo Gleito. O pecado é bom demais. Bom? É não, meu filho.
Como é que uma coisa boa se me afasta do Criador do céu e da terra? Não é. Pecado é bom para quem vive lá no mundo, lá fora, não conhece a verdade, não conhece Jesus. Então para ele o pecado é bom. Mas aqui dentro da casa de Deus, a gente dizer que o pecado é bom, é ruim. Tem um texto bíblico, eu esqueci de anotar aqui. Tem um texto bíblico que diz que quando você peca, é como se você colocasse Jesus na cruz novamente. É como se você colocasse Jesus na cruz novamente. Quando você peca na casa de Deus, é como se você pegasse o seu Salvador e colocasse ele para levar chicotadas novamente, pregado na cruz novamente. Então, quando você for pensar em pecar, pense no que Jesus passou, meu filho. Pense no que Jesus passou para te dar o perdão. Pense no que Jesus passou para te perdoar, para liberar perdão para você. Eu confesso para você que você não vai pecar, não vai. Quando você estiver sendo tentado para o pecado e você começar a pensar na chicotada que Jesus levou nas costas, nas mais de 400 feridas que foram abertas nas costas dele, naquele chicote que tinha chumbo e osso, e que cada lapada que Jesus levava era 5 feridas que se abria. Quando você começar a imaginar a carne viva das costas de Jesus, o couro caindo, você não vai pecar, não vai. Quando você começar a imaginar aquela coroa de espinhos, o espinho quase tamanho do seu dedo, e os soldados pegaram e colocaram na cabeça de Jesus, furou a cabeça do Senhor, o sangue jorrou. Quando você começar a pensar na coroa de espinho na cabeça dele, você não peca. Quando você começar a pensar que aquela cruz lá de Jesus não foi invernizada, não passaram lixa, não invernizaram, era cheio de ferpa, que quando colocaram ele naquela cruz, pegaram aquele cravo, cravaram uma mão, cravaram a outra, cravaram um pé de cada vez. Quando você pensar na dor que ele sentiu, aquelas ferpas furando as suas costas, você não peca, meu filho, você não peca, porque Jesus pagou um alto preço para me libertar da força do pecado, para me libertar do poder do pecado, para produzir na minha alma santidade e pureza. Eu não devo ter amizade com o pecado. Do pecado eu tenho que ter ódio, porque foi ele que matou Jesus, foi o meu pecado que levou Jesus à cruz, foi o seu pecado que levou Jesus à cruz. Então lembre-se onde você caiu e se levante. Se levante, se levante. Pelo amor de Deus, pare de colocar a culpa na sua liderança, no seu discipulador. Pare com isso, pare com esse negócio, pare. Meu filho, você está frio, eu estou frio, eu nunca mais tive discipulado pessoal. Pare com isso. Pare de colocar a culpa na sua liderança, de achar que você está fraco, está frio, está desanimado, porque você não tem mais discipulado pessoal, porque o seu líder não te deu mais discipulado pessoal. Pare com isso. Levante-se. Você não tem mais discipulado pessoal porque você não procura o seu líder. Quem está precisando do remédio não é você, meu filho. Quando você está doente, você não vai para o médico, você não vai comprar remédio. Aí quando está doente espiritual, quer que o líder vá atrás de você? É o doente que tem que correr atrás do líder e dizer: meu líder, eu estou doente, me dê remédio, eu preciso de remédio, meu líder, faça alguma coisa, meu líder. Mas não, você fica morrendo, você vai perdendo a vida espiritual, você vai perdendo a comunhão com Deus. Aí você começa a colocar a culpa nos outros. Depois que se afasta do evangelho, se desvia, coloca a culpa em todo mundo. Não, lembre-se pois de onde você caiu. Vamos lembrar, vamos trazer a memória. Onde foi que eu perdi a minha comunhão? Onde foi que eu deixei de ser um homem de Deus? Onde foi que eu deixei de ser um homem de oração?
Onde foi que eu deixei de ter paixão pela obra de Deus? Onde foi que eu perdi o fervor de estar na sua casa e de trabalhar no seu reino? Onde foi que eu perdi? Onde foi que eu perdi? Aí você começa a trazer a memória. Trouxe a memória, aí você se levanta e diz: sabe de uma coisa? Eu vou voltar a ser o que eu era. Eu vou voltar a ser o que eu era. E mais, eu vou voltar a ser melhor do que eu era. Quantos voltarão? Quantos voltarão ao caminho nessa noite? Levanta a mão para o céu e diga comigo: eu voltarei ao caminho. Olha que coisa linda esse texto. Apocalipse 2:4. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Versículo 5. Recorda-te, lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti, tirarei o teu candelabro do seu lugar. Lucas, capítulo 15, versículo 19. O filho pródigo disse: levantar-me-ei, tornarei o caminho, levantar-me-ei e voltarei. Pelo mesmo caminho que eu perdi a comunhão com meu Pai, será o mesmo caminho que eu voltarei para ter comunhão novamente com meu Pai. Pelo mesmo caminho que eu me desviei, eu vou me levantar e vou voltar novamente. Aí ele diz: levantar-me-ei, tornarei o caminho de volta. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu Pai. E ao chegar, lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele disse: não dá para ficar aqui. Não dá para ficar aqui, nesse lamaçal que eu estou. Não dá para ficar da forma que eu estou. Não dá para viver dessa forma que eu estou vivendo, longe do meu Pai, longe da intimidade, longe da comunhão. Eu estou longe do meu Pai, mas eu não vou morrer aqui. Eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu sei que eu saí da casa de papai, eu sei que eu gastei tudo que papai me deu com prostituição, com amigos, eu sei que me afastei, mas agora está na hora de reconhecer que eu errei e de voltar novamente para a casa do meu pai. Ele não coloca a culpa no pai, ele não coloca a culpa no irmão dele, ele não diz: não, eu caí porque meu irmão não me amou, eu caí porque o pai não me amou. Não, ele olha para ele e diz: eu sou o único culpado de estar da forma que eu estou, nesse lamaçal, mas eu não vou ficar aqui. Eu vou me levantar e vou voltar para a casa de meu pai, porque eu sei que meu pai está me esperando para me renovar, para me restaurar e para mudar a minha vida. Essa mensagem não é para quem se desviou lá fora. Essa mensagem é para quem está desviado aqui dentro. É para quem está desviado aqui dentro. Tem gente desviado aqui dentro. Dentro da casa de Deus está desviado. Na casa de Deus está longe do Senhor, está longe de Deus, está longe da intimidade, longe da comunhão, está longe de Deus. Desviado aqui dentro. Anda com a Bíblia, mas está desviado. Vem ao culto, mas está desviado. Desviado, eu falo da intimidade com Deus, porque Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer ter intimidade contigo. Você acha que Deus está feliz só de você vir ao templo? Você acha que Deus está feliz só de você pegar na Bíblia quando vem para a igreja? Você acha que Deus está feliz só de você cantar aqui no templo? Não! Deus quer ter intimidade profunda contigo. Deus quer ter comunhão profunda contigo. Deus quer revelar coisas grandes para você. Levante para a intimidade. Levante para a comunhão. Não é tempo mais da gente ficar
cocheando em dois pensamentos. É tempo da gente se levantar para a intimidade com Deus, para o secreto, para se lançar nos braços do Pai e dizer: Deus, eu quero a tua presença, eu quero a tua graça, eu quero a tua glória, eu quero o Senhor. Deus, a maior vitória que você vai conquistar na face da terra é a tua intimidade. É você não permitir que nada atrapalhe a sua intimidade. A gente vai louvar meu evangelista Júnior, Paul Washer. Eu li uma frase desse camarada, do pastor Paul Washer, grande homem de Deus, que eu fiquei refletindo hoje à tarde. Eu li hoje à tarde, eu fiquei refletindo. Ele disse: trate a sua esposa da mesma forma que você trata a Deus, e você não teria mais esposa. Trate os seus amigos da mesma forma que você trata a Deus, e você não teria mais amigos. Trate o seu patrão da mesma forma que você trata a Deus, você seria demitido do trabalho. Trate a sua família da mesma forma que você trata a Deus, você não teria mais família. Paul Washer está falando do tempo que a gente dá para Deus e do tempo que a gente reserva para amigos, que a gente reserva para a família, que a gente reserva para a esposa, que a gente reserva para o patrão num trabalho, 8 horas de trabalho. A gente reserva para as coisas, mas que a gente não reserva tempo para o nosso Deus. Se você reservasse o tempo que você reserva para Deus, para as pessoas que estão ao seu redor, ninguém queria estar perto de você. Porque muitas vezes, com Deus, nós somos indiferentes. Mas está na hora de mudarmos isso. Está na hora de nós colocarmos Deus no lugar que Ele deveria estar. Ele deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus, Ele deve ser o centro de tudo. Deus, Ele deve ser o centro de tudo. Eu devo amar mais a Deus do que a minha esposa. Eu devo amar mais a Deus do que os meus filhos. Eu devo mais dar meu tempo para Deus do que qualquer outra coisa. A minha vida deve ser mais reservada para Deus. Fica aí. Coloca a mão no seu coração. Feche os olhos. Começa a refletir. Começa a pensar na frase do grande homem de Deus. E voltemos ao caminho. É a noite da gente voltar ao caminho. Eu não vim aqui trazer essa mensagem só para machucar teu coração, não, nada disso. Eu vim trazer essa mensagem só para você voltar ao caminho, para você voltar a ter paixão por Deus novamente, para você voltar a arder por Deus novamente, como diz aqui os jovens, a queimar por Deus novamente, né? Queimar por Deus, arder por Deus. Voltemos ao caminho. O diabo não quer que a gente volte ao caminho. O diabo não quer. Fique na igreja cocheando em dois pensamentos, mas Deus está dizendo: volta para mim, meu filho, volta para mim, minha filha, eu quero te usar, volta para mim. Comece a orar, fale com Deus. Eu me rasgo. Comece a orar por inteiro. Comece a falar com Deus nessa noite. Faço tudo, mas vem novamente. Comece a falar com Deus. Eu mergulho na mirra ardente. Ore na
presença do Senhor. Que tua presença aumente. Oh, tete plaçaio da rabagado bachúria de camanaia. Ai, oh, tete plaçaio da rabagado bachúria. Ore. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Fale com Deus. Eu mergulho. Diga para Ele que você quer voltar ao caminho. Diga para Ele que você quer voltar. Meu Deus, eu voltarei. Levantar-me-ei, 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 Deus. Não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei. Adore a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele, enalteça a Ele e receba a presença dEle na tua vida. E se eu passar, Meu passar Deus. pelo fogo, Oh, não temerei na tua fumaça de glória. Letete plaçaio da rabagado bachúria de camanaia. Ite placa chorogodô bachúria. É folga daio tete plaçamia. Ite placa chorogodô bachúria. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Seja cheio. Santo dos santos, em outro lugar. Ai, ô tete plaçamia. E viver, e onde estiver, clamar pela É o nome de Deus na tua vida. É o nome de Deus na tua história. É o novo de Deus. É o novo de Deus. Prepare-se para o novo de Deus na sua vida. dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Letete plaçaio da rabagado bachúria. É tempo de você voltar aos pés do Senhor Jesus. É tempo de você voltar aos pés do Senhor Jesus. É tempo de você voltar aos pés do Senhor Jesus. Oh, levante a mão para adorar Ele. Levante a mão para adorar Ele. Levante a mão para adorar Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore. 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 Quantos estão precisando de uma vitória na parte de Deus? Levanta a mão assim. Está precisando de uma vitória na parte de Deus? Deus vai te abençoar agora. Você está precisando de algo, receber algo da parte de Deus? O Senhor vai liberar uma bênção sobre a tua vida nesta noite. Deus vai liberar uma bênção sobre a tua vida nesta noite. Soberano, maravilhoso e glorioso Deus, ó grande Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a tua palavra foi pregada nesta noite, Senhor.
uma palavra de tratamento para a nossa alma. Nós cremos e temos esperança que o Senhor é um Deus que faz coisas grandes na face da terra. Aqui está o teu povo, ó Pai, nesse culto da vitória. Tu conheces, ó Deus, o sofrimento, a luta, a provação que o teu povo está enfrentando, ó Pai querido. E qual é a necessidade desse homem e dessa mulher? Eu não sei, ó Pai, o que ele está precisando receber de Ti. Tu és o Deus que faz milagres. Pai, entra nos lares das famílias, abençoe, ó Pai querido, o lar de cada um, Senhor. Entra com salvação, ó Deus, na vida da esposa, do esposo, dos filhos, traz paz, Senhor, em cada lar, em cada família. Vai tocando, meu Deus eterno, na vida dos pais, em nome de Jesus, ó Deus, da vitória tua serva. Entra com salvação, libertação nos lares, quebrando, ó Pai querido, toda corrente, toda obra maligna, maléfica, obra diabólica, meu Deus, que toda corrente seja quebrada, obra de bruxaria, macumbaria, feitiçaria, que em nome de Jesus, ó Pai amado, caia por terra. Ó Deus, talvez a vitória seja cura da enfermidade, que nessa noite, ó Pai, o Senhor repreenda toda e qualquer enfermidade, onde a dor estiver alojada, Senhor. Nós queremos profetizar em nome de Jesus, ó Pai, que essa enfermidade, ela bate retirada, dores na coluna, no intestino, nas pernas, nos ossos, no coração, na mente, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, onde estiver essa enfermidade, que saia esse tumor maligno, ó Deus, essa pessoa que está desenganada dos médicos, que haja cura nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Cura, meu Deus, repreende, ó Deus, a enfermidade, em nome de Jesus, Senhor. Abre a porta que está fechada, em nome de Jesus, ó Pai. As portas que estão fechadas sejam abertas. Tu és o Deus que abre porta onde não há porta. Então que em nome de Jesus, ó Pai, o teu servo e a tua serva que colocou currículos em várias empresas, que as portas se abram em nome de Jesus, ó Pai. Veja o projeto, veja o sonho, abençoa na escola, abençoa na faculdade, abençoa no curso, da sabedoria, da inteligência, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Eu profetizo a vitória, a vitória, a vitória, a vitória. Eu profetizo a vitória na vida do seu povo nesta noite. Quantos creem na vitória? Faz barulho, abre a boca, dá glória a Deus, adore, adore a Ele. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu divino e maravilhoso Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. E a igreja diz: em paz me deitarei. Eu vos abençoo em nome de Jesus.